Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou o Joel e nós vamos entrevistar o professor Valdomiro Pedroso. Então, qual é o seu nome completo e a sua idade? Valdomiro Pedroso Sobrinho, todos me conhecem como Miro. Eu estou com 62 anos, dos quais 37 dedicados aqui à universidade e 45 anos de aula, desde que eu comecei a dar aula em 71, 72. E por que o senhor escolheu a profissão de engenheiro eletricista? Essa é uma história meio longa, vou tentar resumir. Eu tenho pai médico, mas era um pai médico meio professor pardal, assim, ele gostava muito de mexer com... Na época chamava radiola, não era som, radiola, eletrola, vitrola, tinha todos esses nomes, né? Toca-disco, vinil, e ele gostava de gravar e eu comecei a ter um gosto pela eletrônica. Mas a influência da família, eu fui para fazer medicina até praticamente os 17 anos. Aos 17 anos tive uma crise existencial, porque eu entrava na faculdade de medicina, ouvia algum corte e desmaiava, me embambizava e puf, caía. E resolvi pensar, na época, como é que a gente fazia isso? A juventude da época pegava uma carona e ia viver a vida em outro lugar para refrescar a cabeça. E fiquei durante quase um mês no Rio de Janeiro como hippie, fazendo pulseirinha, fazendo trabalhos manuais, comia muito pouco, às vezes nem comia, passando fome mesmo. E um dia, eu dormia na praia normalmente, tem um emissário que eles estavam construindo, que era para levar toda a obra das casas para o alto mar. Hoje não se faz mais esse tipo de jogar no mar os dejetos humanos, né? Mas naquela época fazia. E ali tinha o pier, onde o pessoal surfava, ficava toda a juventude, vamos chamar assim, na época, naquele local. E numa noite eu, dormindo, assim, acordei, no meio da noite, olhei os prédios da Vieira Soto, assim, e falei, vou fazer engenharia eletrônica. E falei em voz alta, né? E aí o outro cara que estava no outro tubo dormindo, falou, cala a boca aí, dorme aí, maluco, não sei o quê. E eu acordei com aquele negócio na cabeça, com fome e tal, tinha um troquinho no bolso, fui tomar um café com pão, né, seco, que não era possível. E me decidi fazer engenharia eletrônica, o que era um problema, porque em 71 não existia engenharia eletrônica ainda no Brasil, assim, de uma maneira muito disseminada. Tinha a USP, tinha o ITA, tinha lá no Rio Grande do Sul e mais lá no Rio de Janeiro. Então esse foi meu momento de decisão, uma noite lá no Rio de Janeiro que eu decidi ser engenheiro eletrônico. Eu voltei, fiz vestibular para engenharia civil, passei, não quis fazer. Aqui na Universidade do Paraná não tinha ainda energia, a parte de eletrônica, não tinha nem telecomunicações na época, só tinha eletrotécnica. Acabei vindo para Curitiba e como eu tinha feito um científico onde não tinha geometria descritiva, eu resolvi fazer um teste na faculdade de Joinville, que tinha recém-aberta, que era de telecomunicações e eletrônica, em julho de 72. E aí eu fui para lá, tirei segundo lugar e fui convidado para dar aula num cursinho. Eu já dava aula aqui, fazia monitoria nos cursinhos daqui, lá de Londrina, onde eu venho. E eu acabei, vamos dizer assim, fazendo a engenharia, mas ao mesmo tempo fazendo a profissão de professor também. Nunca deixei de fazer essas duas coisas juntas. Então esse foi o momento em que eu decidi. Por conta de quê? Porque a eletrônica estava começando a fazer os primeiros minis, computadores, as primeiras circuitos integrados, e ela estava vindo como solução de uma série de coisas para o mundo. Era como assim uma espécie de um brinquedo, um jogo assim, que se poderia fazer com coisas muito pequenas. E era uma coisa que eu gostava de fazer desde a época do pai, né, que mexia com radiola, com o som. Legal. E então você entrou no curso de engenharia. Conta pra gente como foi o seu curso durante a sua vida acadêmica. Tá. Então, a Escola de Engenharia de Joinville é uma escola bastante puxada. Tanto é que nós entramos em 30, acho que da minha turma se formou 7, e a turma que eu me formei formou 9. Era bastante filtrado, principalmente no cálculo 1, 2, 3, que eram assim, resistência dos materiais, alguma disciplina que, graças a Deus, vocês não têm, que é bom para outras coisas, mas naquela época tinham e eram as disciplinas que ferravam, e não tem nada a ver com a prática da engenharia.
Então eu comecei a fazer, eu fiz o primeiro ano, passei em tudo, no primeiro semestre, e gostei de Joinville, gostei da escola, eles tinham um convênio com o ITA, tinham aula em julho e em janeiro com professores do ITA, e tinha um convênio legal. Para mim foi bastante agradável essa descoberta de que, embora fosse em Joinville, tinha a possibilidade de estar conversando com os professores do ITA. Era um curso, era a segunda turma, então era um curso de informação. No ano de 73, como o cursinho era muito ruim lá, eu montei um cursinho e praticamente parei de estudar durante 2 anos. Aí eu fui ganhar dinheiro e ganhei dinheiro com isso. E chegou um momento que de novo chegou um grande ponto da minha vida. Ou eu faço a escola, termino a escola e sou engenheiro, ou vou ser dono de escola, né? Dono de cursinho. Aí eu pensei, conversei com minha noiva na época, e ela falou, não, o que você acha? Eu quero fazer engenharia. Aí voltei para engenharia, como sempre acontece, os currículos mudam, eu voltei atravessado no currículo. Então eu tinha que fazer disciplina do 5º, do 7º, teve disciplina que eu tive que repetir de alguma forma. E aí eu aproveitava curso de verão, coisa que não tem muito aqui, mas lá grande parte da minha possibilidade de fazer escola foi em cursos de verão, em cursos especiais, porque era uma fora de hora, porque eu dava aula também e eu me sustentava. Então eu trabalhava e estudava. E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas importantes em relação ao estudo, porque eu como não tinha muito tempo para estudar, eu precisava captar muito rapidamente o que o professor dizia que ia cair na prova, o que ele achava importante. Então eu acabei desenvolvendo esse senso de olhar as disciplinas de uma maneira um pouco mais seletiva naquilo que o professor colocava como importante. E acabei tendo boas notas, passando, fazendo, inclusive algumas disciplinas, estava comentando há pouco, como eletromagnetismo, outras como cálculo, passando bem. E durante a escola, então nunca parei de trabalhar. No último ano eu já estava casado, e me lembro assim de um drama que foi o trabalho de conclusão do curso, porque eu estava fazendo um trabalho que era a montagem do laboratório de linhas de transmissão e antenas do próprio curso, que ele não tinha. Eram as experiências, e a base naquela época dos geradores de alta frequência eram válvulas Klystron. Hoje também tem, mas naquela época se fazia isso. E roubaram essa válvula Klystron no meio do ano, e eu tinha até o final do ano para refazer todas as coisas, praticamente perdi todo o trabalho. Isso parece uma coisa triste, mas ao mesmo tempo me possibilitou eu ter uma experiência muito legal, que foi ir para o ITA, passar 2 semanas dentro do ITA, estudando e fazendo todo o laboratório de antenas e linhas de transmissão com 2 caras que eram o máximo, né, o Freire e o Vilarim. E lá eles me ajudaram muito, me ajudaram a fazer os projetos, me ajudaram a fazer as coisas, recuperar o tempo. E eu voltei de lá com o TCC bastante adiantado e consegui tirar, inclusive, a melhor nota do TCC da minha turma. Mas não foi simples, tanto é que anos depois eu ainda sonhava que não tinha terminado o TCC, e acho que por grande praga da vida, durante algum tempo eu dei aula de TCC aqui de preparação para a primeira turma. Então, mais ou menos isso foi a minha vida acadêmica, tendo um ponto importante, assim, quando eu saí da faculdade de Joinville, eles queriam que eu desse aula lá. E aí eu fiquei numa dúvida, e uma coisa para mim, né, importante, isso não significa que seja importante para todo mundo, e acho que outras pessoas podem ter caminhos diferentes. Eu queria falar, dar aula sobre algo que eu conhecesse na prática. Então, dar aula de engenharia sem ter sido engenheiro, para mim faltaria alguma coisa. Não significa que para outros não possa ser, tá? Eu não quero que isso soe como crítica, eu estou dizendo que foi uma coisa lá da minha época, da minha decisão. Aí acabei vindo para Curitiba, trabalhar na Copel, no meio de uma conversa durante uma tarde, uma pessoa chegou: alguém dá aula, gosta da aula, eu estou indo da Federal para o Cefet e preciso de alguém que dê aula de circuitos 3. E eu me candidatei, e depois de lá não larguei mais o osso. Muito legal. Que é o filé às vezes. Então, já que você comentou, pode falar um pouco mais sobre a sua experiência profissional antes de iniciar as aulas, dar aulas? Então, foi sempre paralela a tudo, né? Então, não posso dizer que seja uma experiência antes, né? Eu fui dono de cursinho,
monitor, dei aula na escola técnica, então todas essas experiências de alguma forma me ajudaram. Quando eu cheguei aqui na universidade, eu fazia 4 meses que estava em Curitiba, tinha deixado de dar aula lá em Joinville, e estava com muita vontade de dar aula, eu senti falta de dar aula, sabe? E o curso tinha coisas noturnas, e talvez vocês não imaginem o que era o curso daquela época, mas era esse prédio aqui do lado, era um prédio praticamente vazio, o Centro Politécnico não tinha cerca, nós tínhamos uma grande favela aqui do lado, na época. Então o pessoal vinha treinar, roubar carro, teve estupro, uma série de coisas aqui dentro, até que eles resolveram fechar. Mas o prédio era assim, de noite não tinha ninguém. Nós tínhamos uma pessoa de tempo integral, que era a professora Eliane, que era coordenadora também, e todos os outros professores de tempo parcial. Então, quando eu cheguei na sala, ninguém me apresentou. Eu cheguei na sala, olha, eu sou o Miro, eu substituí o Norton, que foi a pessoa que saiu daqui para dar aula no Cefet, e vou dar aula no Circuitos 3. E até alguns agradecem assim, tremendamente, parece que era a 4ª ou 5ª vez que estavam fazendo com ele, e comigo conseguiram passar. Eu não sei se eu fui bonzinho demais, ou não, mas de qualquer maneira, eu sempre segui uma linha assim de fazer uma avaliação do que eu tinha aprendido lá na minha escola, avaliação mais puxada. Nessa época eu ainda pensava assim. A minha experiência profissional foi feita em paralelo, trabalhando em telecomunicações durante 6 anos e dando aula aqui. Depois eu fui um tempo para o LAC. Aí sim, pude desenvolver bastante coisas na parte de pesquisa e pude incrementar bastante meu conhecimento técnico, tecnológico. Mas isso eu acho que a gente pode conversar um pouco mais para frente. Mas foi feito em paralelo. Certo. E então, durante a sua atividade como professor, conte para mim como foi a evolução assim, ao longo do tempo. Assim. Eu tinha uma brincadeira que eu dizia assim, olha, eu antes me sentia professor, depois me orgulhava de ser um educador, e hoje eu tenho certeza que eu sou aprendiz e sempre você, né? Sempre muito mais aluno, aprendiz, do que alguém que, vamos dizer assim, tem essa capacidade de fazer o outro entender. Nós não temos essa capacidade. Isso é uma coisa assim que a gente pode criar coisas aqui e ali que despertem algumas ideias, mas a capacidade é do indivíduo, dele se desenvolver. Então é muito mais um facilitador. Então hoje eu procuro ser construtivista, procuro fazer avaliações contínuas. Você que fez a disciplina sabe que não é prova. E é muito mais trabalhoso até do que fazer uma prova, como essa que eu fiz hoje, como eu te falei, fazia muito tempo que não fazia. E percorri, vamos dizer assim, por uma série de disciplinas, perto de 15 disciplinas e de diferentes áreas. Isso para mim me deu uma visão de disciplinas muito boa. Então, não profunda, mas boa, tá? Eu sou muito mais um generalista do que um especialista em algo específico. Gosto de estudar a parte de criação, criativa, gosto de estudar qualquer coisa, assim, voltada para a parte, tanto para a parte lógica, quanto para a parte do relacionamento humano, do ser humano, né? Como o ser humano se desenvolve, como o ser humano cria. É por aí mais ou menos que eu caminho na minha evolução. Fui de muito técnico para muito, vamos dizer assim, relacional, e depois voltei fazendo uma medida, vamos dizer, entre técnico e relacional, pesando essas duas coisas juntas. E o que levou o senhor a ser professor? Primeiro impulso é muito de juventude, né? Muito hormonal, né? Eu dava aula particular para as menininhas, entendia bem a matéria, então, era uma forma de me dar bem, vamos dizer assim, no cursinho, no colégio. Depois por necessidade mesmo, sabe? E aí as duas coisas vinham juntos, né? Quando eu voltei a cursinho em 73, assim, eu gostava muito de aula de cursinho, uma coisa mais divertida, uma coisa assim que a gente tem que fazer as coisas divertidas. E era lá em Joinville. Joinville é considerada uma cidade com mais mulheres do que homens. Então era muito bom nesse aspecto. Tanto é que eu casei com uma aluna, fiquei 19 anos com ela, né? Foi o meu primeiro casamento, tive 4 filhos.
Então hoje eu penso e sempre acho que essa coisa da relação professor-aluno tem que ser uma coisa mais distanciada, no sentido de haver um papel, não haver mistura de papel pessoal com o profissional. Acho que sempre que ocorre isso, os riscos são grandes. Como um casamento, 4 filhos, 4 netos, que não é um risco, é um prazer, eu tenho eles como uma das conquistas da minha vida. Tive uma vida boa com ela, mas dizer assim, começou no cursinho, começou num relacionamento assim. Então, as motivações mais, vamos chamar assim, mais da sombra, mais do lado escuro, são essas, são querer ser bem-quisto, querer agradar os outros. Em alguns momentos eu acho que eu cheguei a me sentir assim, que legal, eu tenho competência para fazer isso. Todas as vezes, de alguma forma, né, que me convidaram para ser patrono para mim, foram umas 8 vezes, mais ou menos, 8, 10 por aí, tá? Eu sempre me senti muito orgulhoso, assim, daquilo que estava fazendo. Então, é uma coisa que, como dizer, um café, uma cachaça, em que a gente poder ver o outro se desenvolver é uma coisa legal. Então, é um prazer diferente do prazer assim, só de ter o conhecimento. Então, poder... E olha que tem coisas assim que, em algumas disciplinas, como gerência que você participou, e o pessoal vai muito mais do que eu sei. Sim. Eu só tenho uma capacidade analítica e uma capacidade de olhar aquilo e fazer E eles vão, eu sinto muito feliz quando isso acontece. Quando eles vão além de mim, que me ultrapassam e que me fazem sentir útil por ter possibilitado aquilo. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que sabe mais do que eu, estão muito mais aptos a enfrentar essa profissão, que é uma profissão bonita, do que talvez eu hoje estivesse. Então, no momento, qual que é a sua área de atuação ou pesquisa? Então, agora, nos últimos tempos, sempre trabalhei com gerência de projeto, pesquisa e metodologia de projeto, e os meus estudos vão sempre para a parte de gestão de projeto. Então, dentro da gestão de projeto tem um aspecto que a gente chama de problema complexo, que são os relacionamentos que existem com todos os envolvidos. Então, uma usina, quando é feita, ela impacta várias coisas. Uma grande indústria, quando faz uma fábrica, também impacta a região de várias formas. Então, tem vários envolvidos, várias pessoas que acabam batendo a nossa porta, vamos dizer assim, às vezes inesperadamente, e já sei, com um interesse totalmente diferente. Então, a usina tem os índios, tem os ambientalistas, isso é problema complexo. E os problemas complexos, eles são trabalhados de maneira diferente daquilo que a gente aprende na escola, que é uma relação de causa e efeito, uma relação causal, no máximo uma relação de diferencial de segundo grau, que você tem alguns problemas complexos aí, sei lá, na hidrodinâmica, alguma coisa. Mas na eletrônica, eu digo assim, nós na eletrônica, se a gente puder linearizar, a gente lineariza. Se a gente puder deixar no plano, a gente deixa plano. E jamais a gente vai para o espaço, vamos dizer assim. Vai, hoje já está indo, mas vamos dizer assim, o que puder ser planar, vai ser planar. Na telecomunicações e na própria eletrotécnica, a gente tem que ter um pouco mais de campo e tal, então é uma concepção um pouco mais voltada. Então, eu já pesquisei na minha vida, tinha uma época que eu pesquisava radiointerferência, teve uma época que eu montei aqui na escola o primeiro grupo de pesquisa de microeletrônica, que a gente fez o primeiro circuito integrado, o Evaldo, o Mário nem era professor, era técnico da física, junto ali, e outras pessoas que também acabaram partindo. Então, essas foram as áreas de pesquisas que eu comecei, como fez do fim para o começo, né? Então, hoje eu trabalho em cima de gerência de projeto, criação, métodos criativos e gosto de pesquisar isso. Provavelmente faça alguma coisa em relação a essa conjunção microeletrônica com processo criativo, até para poder escrever um pouco mais aqui dentro da escola. Certo. Então, você pode me comentar quais as diferenças da universidade na época em que você estudava e no período atual? Eu vou te contar uma coisa. Em 79 eu entrei aqui passei no vestibular aqui, em 78, desculpa. Passei no vestibular, passei em 5º lugar aqui em eletrotécnica. E
não tinha vindo para Curitiba, né? Foi um pouco antes, eu já tinha me formado, mas não tinha, porque eu não tinha os artigos equivalentes à eletrotécnica. E até tenho direito, pelo meu ano de entrada, né, na escola. E quando fiz, eu posso fazer comparação, por exemplo, de lá com o que era então o meu curso, ele tinha uma série de professores de tempo integral e alguns professores de tempo parcial. Quando eu cheguei aqui e comecei a dar aula, nós tínhamos uma professora de tempo integral. Em 86, sentado aqui, esse prédio, antes era um estacionamento, a gente, normalmente no sábado, fazia um churrasco com os alunos, e de vez em quando terminava em banho de mangueira dos bombeiros. Então, assim, já fui batizado algumas vezes aqui, né? Mas eu era muito companheiro, sempre fui muito companheiro, assim, do pessoal. E num desses churrascos, o Jefferson, que era um professor lá de Londrina, ele chegou: Miro, por que você não se candidata a chefe de departamento, que não muda um pouco as coisas daqui, com um professor de tempo parcial para tempo integral? Eu achei aquela ideia boa, eu trabalhava nessa época no LAC, o pessoal do LAC me apoiou bastante, o professor Rogério Moro, tinha o Davi Rezende, tinha outros professores lá. Não, vamos lá, nós te ajudamos. Eu era bem novinho, assim, novinho em termos, mas digo, isso aí é uma época que nem se compara com o que é hoje. Então lá a gente começou um planejamento estratégico no sentido de, vamos pegar mais gente de pessoa de tempo integral, vamos pegar pessoas com mestrado. Nós só tínhamos uma pessoa com mestrado, que inclusive acabou saindo, o marido foi transferido, trabalhava na Petrobras, e ela foi lá para o Rio Grande do Sul. Então foi uma batalha, uma luta, era a nossa única professora de tempo integral. Aí o Evaldo resolveu deixar o LAC na época, né, para vir para cá. E ele foi uma das pessoas que, junto comigo, com o Wilson, que era meu vice-chefe de departamento, começou a pensar no curso de uma maneira um pouco mais elaborada. Nessa época veio para Curitiba uma escola brasileira argentina de informática, que tinha a intenção de modificar os currículos e a parte científica do que acontecia em microeletrônica, automação, robótica, todas as áreas de ponta, vamos chamar assim, de engenharia biomédica. E era uma coisa muito legal, assim, porque eram 600, 800 pessoas que se reuniram aqui em Curitiba, para fazer um upgrade do conhecimento local. Então vinha argentinos, vinha brasileiros, parte de software, de hardware, e era uma integração grande, assim, sabe? Então eu participei, era das pessoas que estavam junto a esse evento de porte grandioso, que o LAC estava junto. Nessa época nós tínhamos um doutor só em engenharia elétrica no Paraná, um doutor, e começamos a ver uma forma de fazer as coisas se modificar. Aí aconteceu um programa de informática industrial na PUC, e alguns professores de fora, vieram 4 doutores da França, começou a fervilhar um pouco mais a engenharia com essa coisa de pesquisa. Então até esse momento a engenharia era estritamente prática. Então assim, o curso aqui eram dados por pessoas extremamente práticas, extremamente voltadas, vamos dizer assim, no caso de eletrotécnica para sistema, tanto é que eram um dos melhores cursos de sistema. Na parte de telecomunicações, muita influência tanto da Telepar quanto pessoas da Copel como eu, como a Laje, que trabalhávamos com telecomunicações e trazíamos a parte prática da telecomunicação. E pesquisa praticamente nenhuma. Tinha um pouco de pesquisa no LACTEC, mas pesquisa aplicada. Então, com o Evaldo vindo, o Oscar, à medida em que foi se constituindo, na década de 90, final de 80, 90, foi constituindo um corpo de professores, passou-se a ter mais vida. Mas eu me lembro que uma das atitudes que a gente fez lá na época de 86, que era chefe de departamento, o curso não tinha sala. Então a maioria das salas de aula era na PF1, era tudo fora. Então aqui era para ser, esse prédio foi construído para ser sala de laboratório. Mas não tinha laboratório, tinha mais, eram uns 4, 5 almoxarifados, tinha lá embaixo
milhares de componentes eletrônicos que a gente não podia usar porque tinham sido doação. O chefe anterior falou, puxa, mas a universidade não podia receber, e eu fui meio assim, meio maluco nessas coisas. Ah, tem doação, tá aí, alunos, usem, vamos fazer montagem. Começamos a montar gerador de sinais, começamos a montar projetos para fazer osciloscópio, para comprar osciloscópio. E eu me lembro que durante um bom tempo, os miseráveis 6 osciloscópios Minipa que eu comprei aqui eram as únicas coisas que tinha aqui dentro. E até ficava triste com isso, né? Porque um período de 2 anos de chefe de departamento, a gente tinha conseguido uma série de coisas. E uma das coisas que eu consegui fazer foi comprar, porque tinha uma lei que dizia, não é possível comprar na universidade, é muito difícil. Eu fui entender o processo, fui fazer como é. E eu me lembro que eu consegui gastar toda a verba do departamento, o chefe do setor, o Marhofer na época, me deu mais uma verba, gastei mais aquilo, e fui gastando bem, conseguindo trazer bastante coisa. E tem uns pontos assim muito legais que assim, nós não tínhamos sala de aula aqui, então não tinha quadro negro, não tinha nem quadro branco, nada. Então nós fazíamos mutirões, o Evaldo participou muito disso, e os alunos, mutirões para mudar as salas. Então o que a gente precisa mudar a sala? Né? Então vamos fazer aquelas PKs ímpares, então, deixar o laboratório para cá e explicar. A gente fazia, colocava quadro negro, aí não tinha carteira. Então o que fazia? Eu falei, professor, eu preciso de carteira e tal. Aí um dia eu tanto pedi para ele, fui tão insistente que ele falou assim, ó, tem a tal sala de aula lá da mecânica, ele era da engenharia mecânica. Aquela sala tem um monte de carteira lá de embuia, velha e tal, ninguém usa, mas eu não vou poder dizer que te autorizei. Você vai lá, pega as carteiras e traz para a elétrica. Eu falei, tá bom. Aí chamei a turminha, era uma turma boa assim de os alunos, né? E a gente foi lá para a mecânica e trouxe aquele monte de... Até hoje vocês olham essas... Tem turmas até que tem aquele furinho para você colocar o tinteiro e escrever com pena, né? E, enfim, conseguimos montar algumas salas de aula e dar vida ao que a gente chamava para o departamento, porque o prédio era vazio. Sim. O prédio era assim, teve um ano que teve uma transição entre o semestral e o anual, que eu dava aula no semestral e já tinha virado anual, então tinham 2 alunos, 3 alunos. Então tem uma coisa muito engraçada ali da PK1, que eu estava dando aula, um aluno tinha faltado, eu estava com 2 alunos, né? Aí um aluno, professor, com licença, eu vou no banheiro. Eu continuei firme dando aula para aquele último lá. Ele falou, professor, eu também vou no banheiro. E aí eu falei, bom, nessas alturas, tem uma coisa que também vou no banheiro. Parou a aula, né? Simplesmente parou a aula porque eles decidiram. Mas foi assim, foi uma experiência legal, porque muitos anos depois essa pessoa veio e falou, você lembra aquele dia que eu fui super poderoso com ele? Claro. Mas foi assim, mas eu tinha essa coisa de um prédio muito vazio, eu me dava dó disso. Na minha escola, era uma escola muito viva, assim, em termos de diretório, não tinha diretório, não tinha nada. Então, dessa época aí nós promovemos a 4ª Ciatel, porque a Ciatel não era regular, aí conseguimos trazer uma mana, conseguimos trazer o Zufo, trouxemos uma porção de gente de peso de fora, e foi uma Ciatel que envolveu um monte de gente profissional. Assim, foi feita lá na FIEP, um auditório da FIEP da época, assim, e o pessoal se agilizou para fazer essas coisas, sabe? Ia buscar no aeroporto e tal, e veio gente de peso top no Brasil. Tanto é que tanto o Zufo quanto o Mamana acabaram vindo para fazer parte da banca de um concurso de professor titular que teve aqui, que foi o Otamiro Suzin, que passou um tempo conosco, ele passou uns 2 anos e depois foi embora para o Rio Grande do Sul. Pena, porque ele seria o nosso doutor da época e a gente faria um salto, né? Eu apostei muito nisso e sofri muito quando ele foi embora. Ele é meu amigo, tudo isso, e acho que tinha suas razões para ir, e não importa, isso são escolhas pessoais. Assim como outras pessoas que vieram, como o Wagner, que era um cara excelente, deu aula no meu lugar em processamento de sinais, e aí deu um salto na turma, assim, legal, porque ele vinha do mestrado, vinha com tudo quente, tinha uma didática, gostaria. E essas coisas de olhar, sabe, de olhar a gente nova vindo e se modificando, e o curso foi se transformando. O curso, aí tem o Horácio, tem o Yuan, que chegam, aí depois de um certo tempo começa a vir os outros novos.
ex-alunos nossos que começam a voltar. Então, o Evaldo foi ao doutorado, voltou, o Oscar do doutorado, voltou, o Mário conseguiu fazer o concurso, passar aqui, se agregou aqui ao departamento. Então, de repente, o corpo foi se formando, que é o corpo que tem hoje, que é um grande corpo de pessoal acadêmico. Então, hoje divide uma parte já que é a minoria, os professores como eu sempre dizia assim, ó, quando vai chegar um momento em que eu vou ser querido fora por não ter as características de academia, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo isso agora, né? Mas, assim, eu ainda acho que ainda tenho uma boa experiência para compartilhar, mas vamos ver, né? Ou pelo menos os meus métodos, as minhas coisas, de olhar a engenharia. E a experiência profissional. Então, o que transformou essa vamos fazer essa escola, parece bobagem. Você pode pensar assim, poxa, mas uma conversa de um sábado desencadeou um monte de coisas, né? Sabe? Para mim desencadeou. Não que pro Evaldo outras coisas desencadeou para ele vir para cá, para o Yuan, cada um tem sua história para chegar aqui. Sim. E tem um momento em que o pessoal começa a se aposentar da Copel e começa a vir aqui como tempo integral. Então eles fazem uma segunda profissão, vamos dizer assim, aqui dentro, como é o caso do Pasto, do Hélio Camanducaia, né? E nós, então, o Hélio é mais antigo, né? O Hélio é de uma fase anterior, até se você puder entrevistar, não é longe, né? Ele pode contar uma série de coisas. E assim, e aí a gente vê, né? Por exemplo, o Oscar foi meu aluno, a Thelma foi minha aluna, o André Mariano foi aluno, então tem um monte de... já é uma segunda geração que está vindo aí, e terceira às vezes, né? Porque você tem os mais novinhos, a gente chama novinho, o Loris, tem o quem mais dá? Tem o Loris e o... agora esqueci o nome. E o Bernardo, né? Tem o Bernardo, quem mais que é daqui? Bom, mas esse pessoal que já é vamos dizer assim, uma terceira geração daquele sonho inicial de já começar a fazer as coisas acontecerem. Então, nós sonhávamos em ter mestrado, daí quando o mestrado aconteceu foi uma coisa boa, o doutorado está acontecendo agora. Este prédio aqui foi uma coisa que a gente sempre sonhou, levou, se pensar de 86 para 2016, 30 anos de sonho para isso aqui acontecer. Então, uma coisa assim, o que o curso transformou? Eu acho que o curso transformou nesse sentido. Então, hoje ele é um curso em que tem pessoas que pesquisam, tem pessoas que vivem aqui dentro, você encontra sala de aluno. Falta algumas coisas. Uns 3 anos atrás eu queria montar uma sala de criatividade, ganhei dinheiro, mas acabou não dando certo. Mas assim, um lugar onde vocês possam montar as coisas, vocês possam produzir. Nós aqui dentro já tivemos empresa, incubadora de empresa, já tivemos incubadora de produto. E tudo numa época que era assim, meio difícil você fazer as coisas. Mas teve pelo menos umas 3 empresas que saíram daqui de dentro, de ex-alunos que não tinham que trabalhar, começavam a pesquisar e fazer aqui dentro a sua empresa e depois ir embora. Então teve produtos premiados também, sabe? Então essa modificação ela aconteceu com o tempo. E o que nós perdemos em algum sentido? Por exemplo, essa visão de sistema de potência que tinha com o pessoal que trabalhava com isso, né, na própria Copel e tal, que tinha uma reputação nacional, isso está diminuindo cada vez mais. Então, os caras bons de subestações, bons de usina, bons que eu digo no sentido prático, não no sentido teórico do modelamento, da simulação. Acho que isso nós temos gente muito capaz para isso. Mas no sentido sim, de trazer qual é a dificuldade para... Isso se perde um pouco. Seria legal se a gente pudesse ter, como algumas outras universidades de fora, em que o professor sai, mas ele continua de alguma maneira trazendo aquela experiência de uma forma mais amena, porque já está numa fase de aproveitar a sua aposentadoria, mas continua contribuindo. Sim. Continua fazendo alguma atividade que de alguma maneira o enobrece também, porque é difícil. Esse ano eu tive essa experiência de pedir aposentadoria e era para sair, porque eu já tenho tempo, e só por conta de algumas coisas lá do INSS não saiu ainda. Aí voltei, mas assim, eu estava com saudades, tá? Então é uma coisa que a gente está com gente, está trabalhando, está assim, não precisa nem ser o reconhecimento do aluno, mas assim, às vezes o olhar, o jeito, o cara vem e pede uma explicação, você sente que ele está desesperado, de repente você
com a conversa que tem com ele, ele tem um insight, começa a ter um olhar diferente, isso dá uma satisfação para a gente que não se conta. Então, em linhas gerais, vamos dizer assim, tudo que eu vivi no curso, hoje eu digo assim, há muito tempo esse curso aí, assim, é como, joga-se uma pedrinha na água, né? Você não sabe as marolas que vão produzindo, é o efeito borboleta, como se diz. Então, assim, ele está assim, nossa, com conquistas e coisas muito legais aí, que não tem nada a ver mais comigo, tá? Sabe? Não tem daquela coisa lá inicial, estou colocando porque eu participei disso, mas de um sonho, e nessa agregação de sonho, naquele momento foi preciso fazer isso. Mas depois tiveram outras pessoas, a própria continuidade, a determinação do Evaldo, do Mário, do Oscar, de todo esse pessoal que veio, de cada um trouxe uma contribuição, e hoje você vê, hoje eu olho o departamento com uma força, inclusive uma força política. Então, se aprendeu a fazer política aqui dentro, nós temos um chefe de setor, um diretor de setor, isso é muito legal. Esse momento histórico da vida aqui de Curitiba é muito especial. O presidente do IEP é ex-aluno da Universidade Federal daqui, o diretor da COPEL é ex-aluno daqui, o diretor do setor é daqui. Então tem algumas coisas, vamos dizer assim, que tem tudo a ver com a história da universidade. Então é legal no sentido de você dizer, poxa, nós estamos produzindo pessoas que, além de engenheiros, eles estão influenciando a sociedade, influenciando como na COPEL, como no Instituto de Engenharia, influenciando de uma maneira bastante intensa e num grau que a gente nem imaginava. Então, nós já saímos daqui diretores da Furukawa, já saímos daqui pessoas que tiveram a capacidade de não só empreender, mas também representar de uma forma muito digna e, claro, para o seu próprio trabalho pessoal, nos mais diversos setores. Na semana passada, eu estava jantando num aniversário de uma amiga da minha esposa, um cara aqui da frente, olhou, mas eu te conheci de algum lugar, Bom, resumo da ópera, o cara tinha sido aluno meu lá na época que os caras eram alunos, em 81. E a gente começou a conversar, claro, eu mudo, ele muda, não há como não. E hoje ele é um dos diretores de uma grande empresa aqui de papel. E ele falando assim, olha, eu não trabalho nada da engenharia, mas a engenharia me deu uma estrutura lógica, uma estrutura de pensamento que eu agradeço profundamente à escola. E que foi o que deu sucesso para ele. Ele teve a oportunidade de fazer uma carreira, e faz uma carreira internacional. Ele está essa semana em Moscou, tratando de negócios lá para trazer investidores aqui no Brasil. Cara, isso é assim uma coisa... Então, você recebeu uma informação dessa, assim, poxa, o que é essa? A gente não sabe a dimensão, pois você está conversando comigo aqui, o que vai ser daqui a 20 anos? Quem você vai ser? Eu me lembro de algumas conversas que eu tive aqui nesse departamento de pessoas, como você, final de curso, você fala, mas será que a engenharia não é isso que eu quero? Né? E dois deles foram um cara assim que eu conversei muito, se forma, faz uma pós-graduação depois do que você achar, mas você vai ter um diploma. Até brincava com eles, pelo menos você não vai ser preso em cela comum, tá? Que hoje é muito importante, né? Vida Lava Jato. Bom, mas assim, isso foi em 93, né? Agora, em janeiro, um deles mandou um e-mail agradecendo aquela conversa de 20 anos atrás, porque hoje ele era um presidente executivo de uma cadeia de fast food do leste lá, americano. Então, como é que você sabe, né, onde é que cada um vai trabalhar? Sim. Tem um outro cara aqui de dentro que o Fritz, que é um cara que estuda algoritmos não convencionais, é um consultor da NASA, mora no Texas e trabalha 1 ou 2 vezes por ano quando a NASA precisa. Então tem de tudo, sabe? Então assim, como é que a gente produziu tudo isso? Sabe? Não sei te dizer, tá? Não sei, é uma coisa assim, isso é uma das coisas que... Então tem pessoas que evidentemente sofreram muito. O lado ruim dessa história é, uma vez eu digo assim, um engenheiro nosso, elétrico, 2 meses de formado, morreu eletrocutado no Guarapuava, né? Então qual que é a nossa responsabilidade também nisso? Na época eu olhava isso e ficava pensando assim, né? Poxa,
como que é sair um engenheiro daqui sem essa questão da segurança, sem essa questão, e morrer, né? Pô, são 20 anos de estudos, você tem todo um caminho pela frente. Então, desde o brilho até a tristeza, eu acho que tem de tudo. Então, hoje a escola está num grau em que tem muitas coisas a se elogiar e muitas coisas a evoluir. Então, quando eu voltei aqui nesse ano, pediram para eu estudar a relação com o LAC, né? que é um convênio que é para ser de pesquisa e tal. Poxa, por que isso não dá certo? Por que não tem, como outras universidades, mais empresas, mais indústrias aqui dentro, fazendo uma interação? E o que facilitaria o mercado de trabalho para quem quer trabalhar na indústria, não só para aqueles que querem seguir uma vida acadêmica. E, de uma certa maneira, eu ainda defendo um pouco essa questão de que parte dos estudantes, eles têm que ir para a sociedade e trazer respostas melhores, seja no campo que for. Então, é da biomédica, tem um outro caso em que o cara fez depois direito e se tornou um especialista de engenharia em legislação. Tem um outro amigo que foi para psicologia e reúne engenharia com psicologia. Então, não sei te dizer assim, de um modo geral, o que é o futuro, mas eu sei te dizer assim que a profissão de engenheiro elétrico e eletrônico, de alguma forma, né, ela está em todas as outras profissões. Então, você pode seguir um caminho muito amplo, muito variado, em várias coisas possíveis de área de atuação. Então, isso é rico. Então, só vai se limitar quem quiser se limitar. Certo. Já que o senhor comentou aqui, você poderia comentar algumas mudanças, o que pode acrescentar, para você, o que pode aproximar o meio acadêmico do mercado de trabalho? Um pouco acabei de falar, né, que é a questão do relacionamento com a indústria. Então, nós temos algumas dificuldades. Primeiro, que eu entendo que é acertar um pouco melhor essa regra de convívio com o LAC, porque o LAC vive disso. E o CIEL também vive disso. Então, vamos dizer assim, seria o caminho normal aqui dentro, que é o Centro de Desenvolvimento de Eletrônica, ele ter essa comunicação com as indústrias e colocar. Esse é um caminho. Acertando isso, eu acredito que seja uma forma, vamos dizer assim, de estar mais próximo. Agora, para mim, isso é um desafio cultural. É uma coisa da cultura. Nós temos uma cultura um pouco diferente, por exemplo, do Cefet, um pouco diferente da PUC. Se você olhar os estágios, como são aproveitados, as formas, aqui um pouco mais aberto. A comunicação que vocês têm com outros cursos, vocês têm a possibilidade, que ser um centro politécnico, que é uma concepção francesa de formação da Polytechnique, né, que é um pouco até diferente da universidade, porque a universidade, a Unicamp é mais universidade, está todo mundo misturado. Né? Aqui não, aqui nós temos a biológica, temos as ciências da terra, você tem alguma coisa a mais. Os problemas lá fora, os problemas práticos, eles não são só de eletrônica, eles não são só de eletrotécnica, não são só de telecomunicações. Então eles misturam legislação, misturam meio ambiente, misturam problemas sociais, misturam questões que são muito variadas. Então essa aproximação, vamos dizer assim, com os problemas que estão ocorrendo nas empresas, hoje, por exemplo, bastante em crise, né? Como é que eu posso pensar em formar pessoas para um momento de crise? E eu não posso ficar pensando nisso, porque a educação, normalmente, quando o cara entra no primeiro ano aqui, a crise lá daqui a 6 anos pode ser totalmente diferente a situação do Brasil. Então, nós temos que estar sempre com esse jogo de estar fazendo uma preparação para os que estão saindo, olhando o imediato, mas também olhando o longo prazo. Então, eu entendo que, por exemplo, o conselho do setor de tecnologia, como nas universidades, por exemplo, americanas, deveria ter um conselho de pessoas ligadas às empresas, às indústrias. E não precisava ser as pessoas atuantes, poderia ser, por exemplo, pessoas aposentadas de engenharia, através do próprio Instituto de Engenharia, através do CREA, não sei, que fizesse uma composição assim, olha, nós estamos com esse tipo de problema. Estamos com essa, seja o problema de transporte, seja o problema de educação, o que for. E que expertise é possível colocar dentro da universidade para colaborar com isso.
Então não seria mais uma visão, a engenharia elétrica trabalhando para isso, sabe, a mecânica trabalhando para isso, não. Mas a universidade, de uma forma interdisciplinar, olhando os problemas socioeconômicos, tecnológicos, de uma maneira interdisciplinar, e não de uma maneira focada. Toda vez que a gente foca é bom, porque a gente pode ir mais a fundo, a gente pode modelar mais a fundo, mas também se perde algumas coisas em termos de visão lateral, e às vezes podemos cair naquele caso em que a solução apresentada gera mais problemas do que havia anteriormente, né? Até recentemente, tem uma coisa que eu gosto de contar, você sabe que eu gosto de história, os ligeirinhos, quando surgiram aqui em Curitiba, acho que faz 20 anos ou 30 anos que tem ligeirinho aqui em Curitiba, não sei, agora não sei o dado certo, é bom até ver isso. Mas quando eles começaram a fazer, eles tinham um problema de abrir a porta do ligeirinho, entrar em sincronismo com a plataforma, aquele tubo fantástico, isso aí foi premiado no mundo inteiro, né? E tinham feito um sistema de radiofrequência, bolado um sistema de radiofrequência complicadíssimo e caro, muito caro, para que o ônibus chegasse e abrisse a porta certinho para que a pessoa não caísse ali. E faltava uma semana para terminar, o sistema não estava pronto, eles não queriam pagar aquilo, o prefeitura estava sem dinheiro, e eles começaram a conversar sobre isso, né, com o pessoal das empresas. E um cidadão lá, que era um chefe de manutenção das empresas de ônibus, escutou e falou assim: puxa, mas por que não pinta uma faixa bem onde o motorista tem que parar? E ele sabe, ele vendo a faixa, está resolvido o problema. Custo baratíssimo, sem eletrônica, né? Sem radiofrequência, sem modulação, sem nenhum controle. Mas assim, resolveu, e até hoje isso funciona. Então, quando eu digo para não estou querendo menosprezar a eletrônica, assim, se você vai num ortopedista, dizendo que você está com uma dor, ele meio que tende a pensar naquilo que você tem, né? Então, é o modelo mental influenciando na solução. Sim. Então, essa aproximação da prática, ela precisa passar por uma consciência de qual é o modelo que a gente pensa, qual é o tipo de solução que a gente normalmente traz, e se não existe formas mais simples e baratas de fazer, como esse que eu te falei. Então, assim, de repente não precisa de um sistema sofisticado, de repente é uma coisa muito simples. Teve um dos prêmios, eu acho que comentei com vocês numa época, que fizeram um medidor de energia chamado Turtle, tartaruga, que ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos. Ele mandava um pulso a cada 15 dias, uma coisa assim, uma bobagem, tá? Mas assim, era uma coisa muito, por isso se chamava tartaruga. Ele mandava medição de 15 em 15 dias, então era um pulso que corria na rede durante 15 dias, não precisava mais do que isso para medir, tá? Então todo mundo louco para velocidades maiores, alta frequência, etc. O outro vai lá do outro lado e fala: eu quero um pulso a cada um ano. O que é isso, né? É uma tartaruga mesmo, andando, né? Não nadando. Mas assim, mas que de alguma forma atendia as coisas. Então, onde está o simples? Onde está o singelo? Então, as soluções para mim de aproximação com a prática vai passar por essas coisas. A interdisciplinaridade e um olhar mais simples de resolver. Que às vezes não interessa para o acadêmico, porque ele quer uma coisa que publique. E o simples não dá publicação, a não ser que seja uma coisa muito genial. Mas o simples é, às vezes, o trivial colocado de uma outra forma, e às vezes o trivial é evitado por conta de que ele tem que produzir artigo, produzir ciência, vamos dizer assim, no nível que hoje é exigido aí, em termos de revista, né? Certo. O senhor poderia comentar algumas mudanças significativas que ocorreram ao longo dos anos no ensino da engenharia? Eu entendo que a vida dos professores de tempo integral trouxe uma possibilidade de extra classe. Eu com 20 horas e outros com 20 horas, a tendência é vida, aula, embora, vida, aula, embora, vida, aula. Isso não cria o extra classe. Não cria nem a extensão e nem a pesquisa. Então, essa é uma ação que para mim foi muito legal, assim, no momento em que... E olha que eu pessoalmente não fiz parte disso, né? Mas eu vi isso aí acontecer. Teve uma época que eu fiz parte, fazia pesquisa, a gente fazia extensão, fazia cursos. E hoje eu acho que a extensão é pequena aqui, tá? Então poderia ser um pouco mais, ou tem a Ciatel, tem alguma outra coisa que é feita. Acho que poderia ser, talvez seja uma coisa a ser melhorada.
Talvez eu até não saiba de outros programas que tenham aí, mas pelo que eu sei não tem muito. Então a extensão poderia ser melhorada, que é onde você vai à sociedade, onde você cai na questão anterior. É através da extensão que você puxa o conhecimento acadêmico. Mas para puxar o conhecimento acadêmico tem que ter algum tipo de pesquisa, ou pelo menos algum tipo de desenvolvimento aplicado. Então essa área nossa é muito aplicada, muito. Então nós precisaríamos ter muita aplicação para poder melhorar o curso e pesquisa e aplicação, desenvolvimento de aplicação para melhorar o curso e fazer uma extensão. Então mais ou menos nesse caminho. Ainda é um caminho tradicional. Poderia ter outras coisas? Poderia, como esses núcleos interdisciplinares, fazendo soluções de problemas, criativos, dando osciloscópio, dando tudo que fosse possível para que o pessoal montasse soluções, independente se o cara, inclusive, é da engenharia elétrica ou da mecânica, o que for. Tem os projetos legais aqui de carros, vocês devem conhecer, que segue um pouco essa... Mesma coisa do robô do Evaldo, tem um pouco dessa coisa que desperta a criação. O engenheiro tem que ser criativo, não é que tem que ser, mas assim, o engenheiro é em princípio criativo. Sim. Ele tem que se instigar, vamos resolver isso, vou olhar isso de uma outra maneira. Então o curso ele precisa dessa veia instigante, assim, sabe? Certo. Então, para o senhor, qual que é o papel do professor na universidade? Bom, eu como professor de tempo parcial tenho um papel diferente do professor de tempo integral e do dedicação exclusiva. Eu entendo essas diferenças de papel, eu entendo que o professor de tempo parcial ele vem e traz um olhar mais de aplicação, mais do que está acontecendo lá fora. Se eu perder isso, eu vou estar trazendo a minha melhor contribuição, eu vou estar superado, então deve vir outro que traga mais informação. O papel do professor de dedicação exclusiva, de alguma forma, é pesquisar, dentro dessa pesquisa, construir um arcabouço de conhecimento que possa ser aplicado na sociedade e que possa ser também, de alguma forma, formar subsídio para que os alunos aprendam esse novo conteúdo, trazendo soluções melhores para a sociedade. Então, vamos dizer assim, o papel do professor, ele é além da educação, além do repasse de conhecimento. Eu hoje entendo que o papel do professor, incluindo 20 horas e 40 horas, é dar uma postura, fazer com que cada um tenha uma noção do comportamento do que é ser engenheiro, ou do que é ser um acadêmico, ou do que é, enfim, o que é ser, qual a postura do engenheiro, o que o engenheiro faz quando vê um cabo solto, o engenheiro eletricista faz quando vê um cabo em curto-circuito ou aberto na rua, o que ele faz, em qualquer situação. Então, nessa linha, vamos dizer assim, é muito mais o ensinar a postura. E aí vai até a cidadania. Se você for pensar numa coisa mais profunda, o que é um engenheiro cidadão? O que é um engenheiro que participa da sua vida social, municipal, da fábrica, de uma maneira mais consciente de que ele não é só um cara que mexe na técnica. Ele tem responsabilidades políticas, tem responsabilidades sociais, ambientais, e que ele faz parte disso tudo. Então, para mim, o papel do professor tem a ver com isso também, da construção de um ser humano melhor. E aí nós pecamos de algumas coisas. Por exemplo, nas questões relacionais, nós não trabalhamos muito pouco. Como é que você vai dirigir uma equipe? Como é que você vai trabalhar numa equipe? Como é que ser um elemento de equipe? É muito mais... A cobrança toda é muito mais individualista, do desempenho individual, e não do desempenho social. Então, eu entendo que isso é um passo possível no desenvolvimento do papel do professor. E eu fico muito contente quando o grupo de professores aqui já consegue se unir para constituir uma chapa de professor, de coordenação, que tem um cunho da política social da engenharia elétrica. Quando consegue eleger um diretor de setor, um chefe de setor, isso tem este cunho que está sendo trabalhado. Então, mesmo não de uma maneira sistemática, de uma maneira quase que errática, vamos dizer assim, isso vem acontecendo porque é uma necessidade social. E hoje a gente está passando uma dificuldade de olhar o país, né? Poxa vida, que país que eu tenho? Esse país sou eu. Cada candidato, cada político que vai para Lava Jato, de alguma forma eu vou junto, porque eu permiti que isso acontecesse, eu construí isso também. Então, aquela representação do Congresso é parte da sociedade. Então, hoje, nos falta, eu acho que um olhar mais firme para um papel
do professor, passando essa conduta do engenheiro como sendo responsável pelo desenvolvimento do país. Na Coreia, na China, engenheiros ocupam lugares de destaque no desenvolvimento tecnológico. Mas eles aprendem também a questão de gerenciar, aprendem outras coisas, porque senão você acaba sempre tendo um viés técnico que, na hora da relação com as pessoas, acaba se tornando bastante atrito, né? E não resolvendo. Em vez de ajudar, pior. E o que o senhor acha sobre a estrutura da Universidade Federal do Paraná? Puxa, é uma das coisas mais antigas que existe, né, esse tipo de estrutura. Porque é uma democracia, dita democracia, mas não é uma democracia. Então, você tem as votações hoje que são bastante paritárias, chega-se ao poder por voto, né? Mas o voto dos alunos, que são a maioria, tem um valor, tem um peso, o voto dos funcionários tem outro, dos professores, quem que elege realmente? Tá? Então, assim, pensando nessa estrutura, vamos dizer assim, de poder, é uma estrutura bastante antiga. E, ao mesmo tempo, por ser uma coisa aberta, ela poderia se reinventar, né? Assim, colocar coisas mais abertas em relação a esse tipo. Mas vamos dizer, um rito. Tem um rito para ser chefe de departamento, tem um rito para ser professor, tem um rito... Tudo isso tem uma série de manuais de instruções, vamos dizer assim. Nós somos ainda regidos muito por isso. E esses manuais de instruções, as normas, vamos dizer assim, elas de alguma forma enrijecem, elas tornam as coisas difíceis de trabalhar. Eu já lidei com algumas coisas aqui bem difíceis. Numa época lá que eu também cheguei para o reitor e falei, ó, quero fazer uma incubadora dentro da elétrica. Ele falou, faça, mas não me diga que você me contou. Mais ou menos parecido com as coisas das cadeiras. Então é assim, o cara não quer ter a responsabilidade pela ousadia. Então como e quando a ousadia acontece aqui dentro? Você pode olhar assim, na tua vida que você está aqui, tem momentos raros de ousadia. Então uma universidade, para mim, era um lugar da instigação, da ousadia. E isso ela precisaria trabalhar algumas coisas que pudesse acontecer. Por um outro lado, ela é totalmente livre. Tem professor que faz o que quer, dá aula se quiser, como quer, não é, vamos dizer assim, cobrado, a não ser que alguém chegue e os alunos comecem a se movimentar para isso. Mas senão não tem esse tipo de cobrança. Que é bom também, né? Porque é muito chato ser cobrado. Mas ao mesmo tempo tem as licenciosidades, as liberdades que às vezes são extrapoladas. Então assim, tem coisas que poderiam melhorar, sem dúvida. Não só na coisa padrão lá da pesquisa, ensino, extensão, sei lá, reciclagem dos professores, os novos métodos de avaliação, ensino, aprendizagem que tem. E tem cursos bons à distância aqui na própria universidade. Esse relacionamento com a educação, com outras áreas mais próximo, acho que traria assim, uma riqueza muito grande, essa multidisciplinaridade de comportamento de todos aqui, sabe? Professor, aluno, todos os papéis envolvidos. Certo. E o senhor teria alguma sugestão de melhoria para o Departamento de Engenharia Elétrica? Acho que de alguma forma eu falei, né? Abrir um pouco a olhar para poder, em relação à sociedade, poder fazer mais projetos com indústrias, com aplicações de empresa, e tem que saber lidar com o empresário quer ganhar dinheiro às nossas custas, e quer mão de obra especializada barata, então tem que ter o reconhecimento, tem que ter a devida remuneração. Acho que em termos internos, a gente poder fazer um exemplo de, por exemplo, de gestão e administração. A gente pudesse fazer uma forma de gestão mais colaborativa e cooperativa, resolvendo os problemas de uma maneira mais sistêmica. Então, o poder hoje é muito setorial, departamental. Então, poderia ser um pouco mais aberto isso. Em termos de currículo, acho que uma parte das disciplinas, dois lados, uma parte da disciplina poderia ser com ensino à distância de altíssimo nível, mas para isso precisa montar uma estrutura que produza esses conteúdos de alto valor e que, gravado, uma vez que nós estamos gravados aqui, possa ser revisto e possa criar, fomentar o que eles chamam de aula virtual,
que é, não sei se você lembra lá, mas são criações da discussão que não precisa ser presente mais, mas ser a discussão através de toda a mídia social que existe. Então hoje a mídia social não está inserida no ensino, na universidade, talvez na cola, talvez em alguns aspectos do submundo, mas vamos dizer assim, isso teria que estar inserido. E a gente poderia ter 20% menos de espaço físico, por exemplo, por causa das aulas, por causa disso, isso acontecendo no plano virtual, que é o que acontece com muita empresa. Hoje os projetos são feitos em vários pontos do mundo, os caras só se interconectando trabalhando em sua casa. Então, vamos dizer assim, esse avanço em relação à parte do ensino à distância, digitalizado, mas participativo, construtivo, ele é um desafio e precisa de uma estrutura. A universidade começa a fazer isso em algumas áreas. Precisaria ter mais no nosso, para mim, carece o curso aqui. E a outra questão que eu já reforço de novo, essa multidisciplinaridade de trazer os problemas para cá, não só o problema elétrico, assim, mas outros, para que a gente possa participar e possa ir aprendendo a resolver os problemas junto com os outros engenheiros, junto com as outras profissões, fazendo soluções coletivas. Principalmente olhando o país como um país que é um país novo, que precisa da gente, precisa de engenheiro para desenvolver, para se tornar um país tecnologicamente estável e desenvolvimento, porque ele ainda não é, e que possa ter um reconhecimento, porque somos criativos, nós temos muitas coisas legais que é possível aproveitar da cultura que nós temos, que eu entendo que é só questão de ter um pouco de ousadia. E aí vem a palavra de novo, ousadia, que é o que se pode fazer de uma maneira mais ousada. E talvez eu nem tenha a resposta, mas é só perguntar para toda essa população que tem aí 600 pessoas, né? O que você faria de ousado aqui dentro? Né? Tá? Será que não vem uma resposta que seja realmente ousada? Tomara que sim, senão o nosso grau de ousadia está muito baixo. Então o que a gente está fazendo para matar a ousadia? E engenharia não é feito de... O que é o contrário? De uma certa maneira, a covardia, é o se aquietar, o se acomodar no campo. Então o que falta para ser mais ousado, tecnologicamente? Enfim, em termos de ensino, em termos de aprendizagem, o que falta? Né? Então, faz essa pergunta para uma população de 600, alguma coisa deve vir. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar nessa entrevista? Não sei, agradecer, sempre um agradecimento. Eu acho que poder falar, conversar, é muito mais para vocês terem uma noção, vocês não viveram, né? Algumas dores, algumas tristezas aqui dentro. Teve momentos de passa sempre as coisas alegres, mas teve momentos tristes também. E claro que os momentos de alegria, os momentos felizes, em que a gente sente de alguma forma realizado como professor, como engenheiro, como educador, como gente, né? Acabam sendo maiores e acabam trazendo esse conforto ao coração. Eu desejo que vocês como profissionais sejam muito bem-sucedidos, que vocês possam estar daqui um tempo, quando saírem da universidade, voltando para cá, não fazendo como a maioria das pessoas que quando saem, isso aqui fica do passado, chega, recebeu o diploma ou vem fazer o mestrado, né? E aí renovar, vamos dizer assim, essas relações, né? Então, vocês que já fizeram a disciplina comigo, vocês já não são mais alunos, para mim não são. Tá? Então, como é que a gente faz para se criar essa rede de relações entre toda essa comunidade? E tem universidades que fazem isso muito bem, que fazem com que o próprio corpo de engenheiros que vai saindo vai se protegendo e vai abrindo espaço de caminho para aqueles novos que vão entrando. E esse é um outro desafio, uma outra ousadia que nós precisaríamos fazer também, o pós-formado. E vamos enfrentar. Tem as coisas das cotas, que é outra coisa difícil de falar, quantas pessoas desistem do curso. Nós entramos com 150 pessoas, quanto que sai. Né? Então, se você olhar essa produção nossa, assim, só do número de que entra e que sai, é difícil da gente ver, sabe, o que acontece nisso. Será que os alunos que têm responsabilidade, os professores, o sistema, então olhar isso de uma maneira melhor. Puxa,
Seria muito legal começar a sair mais gente, mais qualificado, mais bem representando, né, o curso e, portanto, tendo uma carreira mais fácil de fora. Em nome dos alunos da Universidade Federal do Paraná, eu queria agradecer a sua disposição a essa pequena demonstração do que foi a história da nossa arte, e agradece todo esse tempo que o senhor teve dando aula com a gente. Assim. E muito obrigado. Okay. Eu agradeço e peço desculpas se eu esqueci de mencionar alguém que é importante aí, tá? E acho que isso, de vez em quando a gente esquece. E provavelmente tem muitas pessoas aí que colaboraram com toda essa história, que acho que vocês devem ouvir, e vai complementando, e outros vão falar de coisas que complementam o que eu disse.